Alô, meu jovem arqueiro, meu nome é José Pina e hoje eu vou fazer o Spine Test, ou seja, eu vou medir o Spine das artes. O Spine é o número de referência à deflexão da arte. Por exemplo, a arte é colocada entre dois suportes, que pode variar de 26 a 28 polegadas, e aplicado um peso que pode variar de 1,94 até 2 libras, bem no meio da arte. E vai gerar um espaço, que é uma medida que a gente vai ter devido a essa deflexão da arte. Do ponto inicial de repouso até o ponto máximo de flexão, nós vamos medir em milésimos de polegada. E essa medida vai ser a referência para o nosso spine. Existem dois tipos de padrões para medir as artes, medir o spine das artes. O padrão para madeira e o padrão para carbono e alumínio. A ATA, Archery Trade Association, fez esse guideline aqui e ela já padroniza os dois tipos. Tanto que ela coloca aqui como padrão madeira e padrão não madeira. Então, durante o vídeo, eu vou me reportar para a AMO-ATA para o padrão madeira e a STM ou STM-ATA para o padrão carbono-alumínio. O padrão AMO-ATA é o padrão que, preferencialmente, vamos medir flechas de madeira, porque a distância entre dois pontos que a arte vai ficar suspensa é de 26 polegadas. E no meio nós vamos colocar um peso referente a 2 libras, ou seja, aproximadamente 907 gramas. Para o padrão ASTM, a arte ela vai ficar numa distância suspensa por 28 polegadas. E no meio nós vamos colocar um peso de 1,94 libras, ou equivalente a 880 gramas. Quando nós tivermos de posse das artes na mão, nós vamos encontrar números de referência ao spine na nossa flecha. Então, por exemplo, a de madeira, nós vamos ter uma referência numérica ao valor da potência do spine, que é encontrado em libras. No nosso medidor, nós temos a área da deflexão, que é o número da deflexão, e do lado tem o equivalente em libras. Então tem o spine em libras. Então, quando você for ver em alguns sites para vender arte de madeira, você vai ver lá qual o número do spine. E vai ver lá de 35 a 30, de 30 a 45 e assim vai. Vai ter o número referente à libra que é orientada para usar no seu arco. Então, essa é a referência do spine da madeira. A de carbono, a gente já encontra diretamente na arte o spine da deflexão. Se der lá 0,650, aqui vai estar estampado spine 650. Então, no carbono, ele é mais simples, ele me deixa o número do spine diretamente na arte. As de alumínio, por exemplo, essa aqui é uma Legacy 1916. A 1916 é para arcos de 45 a 50 libras. Então, ela já me dá duas informações, a referência do número e a potência que eu posso usar no arco. Essa 1916, esse 19 significa o diâmetro externo da arte. E o 16 é a espessura da parede. Então, quando vocês forem ver flecha de alumínio, os dois primeiros números é o diâmetro externo. E os dois últimos números é a espessura da parede. Essa arte aqui, na referência lá do fabricante, diz que a deflexão dela é 0,623. Então, quando a gente vai medir no padrão ASTM,
que alumínio se mede em ASTM, nós vamos ter uma deflexão de 0,623. Ou seja, eu diria então que o spine dessa flecha é 623. Gostaria de apresentar este medidor de spine, o Ace Archery Tackle. Esse medidor ele faz duas funções. Ele mede o spine e o spin da flecha. Então ele faz o spine test e o spin test. O spin test é para ver a rotação da flecha, para ver se ela está reta, a retidão, a linearidade dela. Nós devemos fazer um vídeo sobre isso também. Então esse equipamento ele pode ser usado para medir flechas de madeira, usando o sistema padrão AMO-ATA, e também para o grupo alumínio-carbono, usando o padrão ASTM. Para medir flechas de alumínio e carbono, o medidor tem que estar ajustado para o padrão ASTM, ou seja, 28 de distância entre os roletes, e o peso é diminuído, tirando essa rodelazinha de 27 gramas, ele é diminuído para 880 gramas, ou equivalente a 1,94 de libras. Então vamos colocar a flecha de alumínio, uma Legacy, vamos levantar aqui o rolete da agulha, colocar lá no direito, passar por baixo desse rolete e colocar aqui no esquerdo. Vamos ajustar aqui a nossa agulha, dando voltas aqui no parafuso até ela entrar zerado aqui no que eles chamam de 7. Depois vamos descer o peso e nós vamos encontrar aqui 623. Para flecha de madeira, nós vamos ter que fazer uma modificação no aparelho agora. Vamos lá. Primeiro, vamos ter que diminuir esse espaço de 28 para 26. Como é que o fabricante indica? Ele indica virando essas bases e o rolamento parte para dentro agora, de um lado e de outro. Com isso, reduz para 26 o tamanho. Primeira modificação é pegar esse peso que está aqui e colocar ele adicionando ao peso central. Ele tem esse parafuso que encaixa perfeitamente. Com isso, esse grupo aqui está dando agora o certo de 2 libras, bem no ponto central de deflexão. A segunda modificação é colocar essa roldana para dentro. Então a gente teria que tirar aqui o parafuso que encaixa ela. Vamos virar ao contrário e colocar novamente o parafuso. Com isso, ela já fica para o lado de dentro. Então, feita a modificação também, passando o rolete ou o rolamento de fora para dentro. Para se medir uma haste de madeira, você pode usar o padrão atual, que é obedecendo a ranhura aqui do veio da madeira. Ele teria que ficar na horizontal, quando você fosse colocar aqui no nosso medidor. Ou um método mais antigo, que você colocaria no medidor, tiraria a primeira medida, rotacionaria um pouquinho a flecha, variando de 90 a 120 graus, tiraria uma segunda medida, rotacionava de novo, uma terceira e talvez uma quarta. E com isso você tiraria uma média. Isso aí seria a média do spine da sua flecha. Então, acredito que o método hoje padrão seria obedecer aqui a ranhura do veio da madeira. Então deixaria ele na situação horizontal. Então vamos colocar a nossa flecha de madeira em cima desses 2 rolamentos. Levantamos aqui o rolamento da nossa agulha e o outro rolamento lá. E agora nós vamos ver se está certinho ali a agulha, se precisa de algum ajuste, pronto. E vamos baixar lentamente e ver como é que vai ficar essa deflexão dessa flecha. Está dando mais ou menos uma deflexão de 850.
equivalente a 31 libras mais ou menos. Então essa haste de madeira, nós vamos colocar aqui que ela foi feita para arcos de 31 libras. Vocês vão ver que durante o teste, as de madeira se comportam de uma forma muito variável. Você coloca a flecha lá, a haste, você mede, girou um pouquinho, já dá um valor diferente. As flechas de carbono, nós vamos encontrar também isso, mas numa diferença muito pequena. Agora o interessante é que as flechas de alumínio dão uma variação quase zero. Elas são muito homogêneas. Na hora que você vai rodando ela e medindo o spine, fica praticamente a mesma coisa. Então nós temos 3 diferentes situações de comportamento, também de acordo com as hastes. Então vamos medir agora uma flecha de carbono e eu vou rotacionar 3 vezes elas em 120 graus para a gente ver a variação do spine. Vamos descer aqui a nossa agulha. Aqui está dando 630. Eu vou subir nossa agulha de novo. Tá tudo zerado lá. Vou rodar um pouquinho. Pronto. Lá modificou um pouquinho, então eu já ajusto. Olha como modificou. Já ajustei. Pronto. Agora vou descer de novo. Agora tá dando 640. Vamos de novo subir. Vamos parar um pouco ela. Tá certo? Vamos rotacionar mais 120 graus. Houve uma mudança bem leve aqui. Vamos ajustar. Pronto. Descendo agora de novo a agulha. 645. Então, houve uma diferença em 3 medidas da flecha de carbono, só rotacionando de 120 graus 3 vezes. Então, nós tivemos uma deflexão diferente nas 3 medidas. Vamos medir agora uma legging de alumínio. Então, a primeira medida vamos baixar, já regulamos lá em cima, está tudo certinho. 620 alguma coisinha. Vamos subir de novo, rotacionar um pouquinho a haste. Vamos descendo de novo. Deixa eu ver se está tudo aqui lá em cima. Tá tudo bem. 620 alguma coisinha de novo. Vamos de novo rotacionar. Tá dando uma pequena fraçãozinha. Lá em cima modificou um pouquinho. Quase nada. Pronto. Aí nós vamos descer de novo. 620 e uma fraçãozinha bem pequena. Interessante que a flecha de alumínio ela não modifica, ou se modifica tão pouco que a gente não consegue perceber. Então há uma constância no spine rotacionando, mesmo rotacionando a haste. Vamos medir agora a haste de madeira, já foi mudada para o padrão AMO-ATA, nosso medidor. A haste está na posição, vamos fazer a primeira leitura. Então está dando 865, que dá o equivalente a 30 libras de spine dessa haste de madeira. Vamos subir ela um pouco, de novo, vamos rotacionar 120 graus, fazer 3 leituras. Aqui quando eu já rotacionei, a agulha já modificou. Vamos ter que zerar de novo. Vamos fazer a segunda leitura. 850. Vamos rotacionar mais uma vez. Já também modificou ali. Pronto. Aí vamos descer e fazer a terceira leitura. Também deu 850. Variou um pouco. A haste de madeira costuma até variar um pouco mais. Então, feito aqui o teste com o nosso Ace Archery Tackle para medir flechas e hastes de madeira. Essa variação do spine de acordo com a rotação da haste explica muito bem aquele conselho que você já viu de alguém falando assim: essa flecha não está se comportando bem, então você tira ela, tira a pena, roda um pouquinho o nock e empena de novo. E talvez você note que ela voe melhor.
Então você mudou o spine dela, porque ela não é constante em toda a rotação dela o mesmo spine. De repente você estava tirando com aquele spine que estava muito ruim pelo grupo que você tem. Então, numa medição do spine, é muito interessante você identificar onde é que está a parte homogênea de todo o seu grupo de flechas. Meu jovem arqueiro, chegamos ao fim de mais um vídeo. E esse foi sobre o Spine Test. Eu usei esse equipamento aqui, o Ace Test Spine modelo 107. Muito bom. Fiz a medição de madeira, carbono e alumínio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que as informações possam ser muito úteis para você. Um abraço e até o próximo.